Luiz Gonzaga foi uma importante figura da música brasileira. O rei do Baião inovou o forró do país, levando em suas composições alegria para todo canto do Brasil. Gonzagão nasceu em 1912 e morreu em 89. Começou a tocar sanfona ainda menino e lançou, ao longo de sua carreira, mais de 40 discos. Grande parte de suas músicas tem como inspiração a realidade do sertão nordestino. A história do artista está contada no livro Luiz Gonzaga, 100 anos do eterno rei do Baião. A obra, fruto de uma pesquisa de mais de 4 anos, é assinada pelo escritor e fã Marcelo Leal. Olá, está no ar mais um programa Um Dedo de Prosa. E hoje o programa está com um ritmo diferente, está no ritmo do forró. Você aí de casa vai conhecer um pouco mais da história do rei do Baião, Luiz Gonzaga. Aqui no estúdio nós estamos com o escritor e fã de Luiz Gonzaga, que é autor de um livro sobre o centenário do rei do Baião, o Marcelo Leal. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Saudações gonzaguianas para você, Gabriela, para os telespectadores aqui de Vitória, né, aqui da TV Assembleia, que é co-irmã, digamos assim, da nossa TV Assembleia lá no Ceará. Estou à sua disposição, fico meio, digamos assim, de calça justa, porque falar de Luiz Gonzaga, a gente falaria meses e meses seguidos. Mas vamos procurar fazer aqui dentro do tempo que é disponível, levar para o telespectador as informações que sejam bastante interessantes e quem sabe se a gente não tira até algumas dúvidas de muitos gonzaguianos por aí afora. Com certeza. Marcelo, o seu livro, né, é o livro Luiz Gonzaga, 100 anos do eterno rei do Baião. Um livro que traz entrevistas, traz várias fotos. Conta pra gente um pouquinho, para começar, pro pessoal aí de casa, quem foi Luiz Gonzaga? Bom, parafraseando uma matuta, vamos dizer assim, uma nordestina lá do interior de Pernambuco, e eu soube desse fato através de Flávio Leandro, quando eu o entrevistei. Flávio Leandro é natural de Bodocó, cidade pernambucana, próxima a Exu, terra de Luiz Gonzaga. Eu, quando fiz essa pergunta para ele, o que ele falaria acerca de Luiz Gonzaga, ele disse: professor, eu vou parafrasear uma matuta. Quando eu perguntei para ela, ela me respondeu que, para ela, Luiz Gonzaga era um rei sem coroa, um papa sem igreja e um político sem mandato, né? Isso aí ela estava sendo entrevistada por pessoas da Globo Nordeste, quando promoveram uma espécie de concurso para eleger o cearense do século, o maranhense do século, enfim, todos os nordestinos do século. E aí já vem um bom evento, um bom fato a ser relembrado. Luiz Gonzaga foi escolhido pernambucano do século, com um detalhe muito especial. Somente os votos que Luiz Gonzaga recebeu superaram os outros 9 concorrentes. Isso já diz tudo. Ele levou mesmo, né, a realidade ali do Nordeste para todo o país e também para o mundo, né, Marcelo? É verdade, ele extrapolou fronteiras, né, deixou primeiro os limites dos municípios, passou pelas divisas, né, de estados e ultrapassou fronteiras quando ele foi, pela primeira vez, convidado para ir à França, uma amiga dele, e o sucesso foi tão grande que ele retornou. Porque Luiz Gonzaga, o que para mim conta como para tentar avaliar a grandiosidade dele, é o fato de 3 aspectos que ainda são tabus e, lamentavelmente, ainda temos que lidar com isso no cotidiano. Ele era negro, pobre e analfabeto. Quer dizer, ele deve ter sofrido diversos preconceitos, né? Na carreira dele. Ele passou, por exemplo, um pouco de leitura, de assinar o nome ou alguma coisa, foram as filhas do Coronel Aires, que era o patrão dele, que passaram para ele as primeiras letras, né? A parte de ser negro ou pobre, isso para ele, como para muitos de nós que temos essas características, deve ser motivo de orgulho. Por quê? Se eu sou pobre e consigo vencer na vida, seja em qualquer profissão, teoricamente eu demonstrei mais competência.
porque também, teoricamente, tendo dinheiro, etc., e num país onde o dinheiro se compra tudo, ou quase tudo, né? E o fato da negritude, vamos dizer assim, essa coisa que hoje, graças a Deus, a gente está superando, né? Poxa, é uma raça que, salvo o melhor juízo, contribuiu para que nós, hoje, que temos uma pele não muito negra, mas que temos o sangue negro, é uma raça que diz ser forte, né? Então, a fortaleza do ser humano, a fortaleza de Luiz Gonzaga, né? Quem sabe se aquele brado dele, aquela voz vibrante, não tenha como consequência, né, como raízes, a sua negritude. Agora, Marcelo, a partir das pesquisas que você fez para esse livro, em que momento a música entrou na vida do Luiz Gonzaga? Desde o início. O pai dele, Januário, né, era tocador de sanfona de 8 baixos e afinador de sanfona. Outro aspecto também, que como estudioso, pesquisador, eu deixo isso favorável à crença de que Luiz Gonzaga teve maior facilidade. Por quê? Porque ele ajudava o pai nas afinações das sanfonas. Então, dó, lá, sol, ré. Então, o ouvido dele já ficou muito melhor instruído. E desde ainda, bem novinho. Desde isso. 8 anos, 10 anos. E depois ele ganhou o prêmio do pai. Quando o pai viu que ele já estava bastante supimpa, ele era quem testava as sanfonas para os clientes. Vinham sanfoneiros de mais de 200 quilômetros de distância, e vamos imaginar isso hoje, 200 quilômetros não é tão perto, e eu fico pensando naquela época de estradas carroçáveis, de estradas não, de veredas, de vielas no meio dos sertões. Então, essa parte da musicalidade, para mim, Luiz Gonzaga teve essa sorte, ser filho de alguém que, além de tocador de sanfona, vamos usar esse termo, também afinava as sanfonas, e Luiz Gonzaga era quem testava. E, logicamente, contrariando um pouco a mãe dele, Dona Santana, que não queria, ela não queria que um filho tivesse o mesmo destino do pai, ser sanfoneiro, ganhar pouco, teoricamente, né? Foi isso que exatamente quando Januário, que também era lavrador, ia para a roça, ele ia lá mexer nas sanfonas e ficava ali já treinando, desde criança. Não é à toa que com apenas 10 anos de idade, 8, 10 anos de idade, ele ganhou já o primeiro cachê que superou o cachê do pai. E em que momento esse sucesso dele começa a sair, né, daquele ambiente local, que estava ali apenas na vizinhança, nas festinhas próximo, né? Em que momento esse sucesso começa a aparecer em outras regiões do Brasil? Mais uma vírgula do destino, né? Quem assistiu o filme que passou a princípio na Globo em 4 capítulos, passou no cinema, foi recorde de bilheteria, viu que por ele afrontar o coronel, que não permitiu o namoro dele, aí vem de novo aquela coisa, por ser negro, por ser pobre, e filha dos coronéis, lembrando que os coronéis não eram coronéis de estrela, eram títulos, né? As pessoas que tinham eram afortunados financeiramente, tinham bastante um certo terras. Prestígio, né? Então, exatamente por causa daquela afronta dele de ameaçar o coronel na feira, ele, logicamente, teve a orelhinha puxada e levou uma das maiores surras da mãe dele. Inclusive, aqui eu quero entrevistar o Breno, fazendo aqui uma janela, quero entrevistar o Breno para saber por que um fato importantíssimo na vida de Luiz Gonzaga não foi colocado no filme. Que fato é esse? O fato do primeiro tabefe, vamos usar esse termo, tapinha, né, que o pai dele deu nele. O pai era sempre o protetor. Santana, larga o menino, tá batendo demais. Ele corria para os braços do pai. A mãe era muito brava. Era quem cuidava da disciplina, né, das surras, de cinta, etc. E naquele dia, que ele correu para o pai, pensando que ia ter o apoio, o pai deu um tabefezinho e... Cabra! Então, resultado, ele dormiu literalmente nos matos. Não foi? Saiu de casa, dormiu nos matos, envergonhado, porque até o pai que nunca tinha batido, bateu nele, e foi onde ele arquitetou o plano para fugir para o Crato, teve que inventar para a mãe, né, mentir, dizendo que ia tocar no Crato, que senão ela não liberaria, vendeu a primeira sanfoninha dele,
que ele comprou por 120 mil réis, a metade emprestada pelo coronel, quem sabe da história sabe. E, para mim, ali foi o primeiro anjo da guarda de Luiz Gonzaga. Ou seja, além de pai, com aquele tapinha, para ver como são as coisas, né? Um tapa, digamos assim, um castigo físico, ter contribuído. Então, nesse contexto, Luiz Gonzaga, ao fugir, chegou no Crato, foi de trem cargueiro para Fortaleza, dá quase 600, talvez pela linha férrea, talvez dê menos ou mais, não sei. E, como ele nunca tinha visto um trem, foi de trem cargueiro. Não esperou nem o trem de passageiros para ir. Então, são coisas como essa que, para mim, dá um valor bem a mais, um valor agregado. Eu chamo valor agregado a um astro que se tornou Luiz Gonzaga com relação às suas origens. Tem alguma outra história que o senhor ouviu nessas entrevistas? O senhor fez mais de 30 entrevistas, né? Tem alguma história marcante que marcou o senhor mesmo como escritor e fã, né, do Luiz Gonzaga? Algumas a gente tem, mas questão até de prudência, eu prefiro até não colocar escrevendo ou tentando interpretar, né? Como você mesmo disse, por isso é que eu fiz questão de gravar esse nosso livro, que já é o terceiro sobre Luiz Gonzaga, é o segundo que vem com mídia de áudio. Vale lembrar que vem com 2 CDs, não é isso? Com as entrevistas que o senhor fez. São 2 CDs que, na realidade, pelo número 100, eu havia me planejado para colocar um CD com 100 entrevistas e outro com 100 músicas. Mas, de última hora, eu recebi um presente maravilhoso. Uma fita cassete, logicamente em mono, naquela época não tinha o nosso estéreo, né? Com uma entrevista do Gonzagão na Rádio Mauá, em 74, com 40 minutos de duração. Como eu já havia me comprometido com os entrevistados de que as entrevistas deles estariam no livro, eu não pude cortar. As 2 mídias já estavam cheias, então eu preferi cortar, tirar, excluir algumas das canções para colocar. Então o livro ficou com 100 canções da nossa autoria, de pessoas do Maranhão, a Bahia, tem entrevista de Capinã, de Gilberto Gil, de Fagner, abrindo outra janela, aquela história que diz lá pelo Nordeste, casa de ferreiro, espeto de pau. Né? Fagner, conterrâneo, né? Apesar de estar morando no Rio, mas vem muitas vezes a Fortaleza, foi o que mais me deu trabalho. Eu já havia quase desistido dele, como eu desisti da Elba Ramalho. Não entrevistei, porque tentei várias vezes e por questões outras não tive esse privilégio. Né? Então, essa situação de Luiz Gonzaga dentro do contexto dos CDs, eu acho interessante por causa disso. Não está ali apenas o meu testemunho, o meu modo de pensar, mas o modo de pensar, de falar, de interpretar, de várias pessoas, de várias culturas acerca de Luiz Gonzaga. Marcelo, a gente vai continuar o bate-papo daqui a pouquinho, tá bom? Uma honra. Bom, o programa Um Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa. Hoje o programa está em ritmo de forró. Nós estamos conhecendo um pouco da história do Luiz Gonzaga com o escritor e fã Marcelo Leal. Marcelo, você já contou um pouquinho da história dele. Eu queria saber em que momento que ele se torna o rei do Baião. Muito bem. A história diz que foi na década de 50, em São Paulo, porque exatamente dentro daquilo que já vimos no primeiro bloco, Luiz Gonzaga conseguiu chegar no Rio de Janeiro, né, porque ele serviu ao Exército, nesse ato de servir ao Exército inicialmente lá no nosso Ceará, na nossa Fortaleza, ele passou uns poucos dias em Teresina, foi para Minas Gerais, serviu em Minas, Minas já faz divisa com o Rio, etc. E quando ele recebeu do Exército aquela ordem, terminou o teu tempo, Gonzaga, porque no Exército Brasileiro, naquela época, o soldado só poderia servir há quase 10 anos. Era a lei dos 10 anos. A nossa Constituição mudou, hoje já são quase 5.
já não são. Então ele teve que dar baixa, famoso termo da baixa. E como o transporte era muito difícil, para ele voltar para Recife, para de Recife voltar para a sua Exu, ele teria que pegar um navio. Então ele resolveu pegar no Rio. Em chegando no Rio, né, perdeu até o navio, porque ele encontrou um grupo lá e convidou, ele foi tocar lá no Mangue, lá nos cabarés do Rio, que hoje, salvo o melhor juízo, o Mangue que ele tocava é a Cidade de Deus, onde houve até um filme, uma produção. Então ali, Luiz Gonzaga teve que, digamos assim, mudar. O tempo passou, ele esse tempo todo no exército, não era profissional mais da sanfona, aprendeu até a tocar violão, aprendeu a tocar sanfona de 80 baixos, que ele só tocava de 8, e começou, logicamente, dentro daquela tese de que um homem é um produto do meio, o que é que se tocava naquela época? Valsas, salsas, mazurcas, etc. E ele literalmente esqueceu. É como se tivesse dado assim um flash, assim, um lapso de memória. Ele esqueceu a música do Nordeste, o forrozinho, o machiste, tal, blá, blá, blá. Foi quando encontrou um grupo de cearenses, liderado por Armando Falcão, da terra da minha mãe, Xeramubim, Ceará, que se tornou depois ministro da Justiça na era do regime militar, e os cearenses o intimaram. Ó, Luiz, tu tem que tocar uma coisinha para nós, lá do Nordeste. Você agora está tocando música de gringo e tal, senão a gente não bota mais a moeda no pires. Naquela época havia essa prática do artista correr um pires para o pessoal, hoje o que a gente chama de cachê, né? Então, Luiz, com essa medida, e a gente mais uma vez relembra o filme, ele sempre tentava, ia no programa de calouros, que dava um bom prêmio, e logicamente seria uma espécie de trampolim para ele ser contratado por uma das rádios, como a Rádio Nacional na época, né? Ele sempre era reprovado, não atingia nota 5. Quando ele levou o Vira e Mexe, que muita gente aqui, atenção, os telespectadores aqui do nosso programa Dedo de Prosa, Vira e Mexe, gravado em 41, não foi a primeira gravação de Luiz Gonzaga. O primeiro disco gravado foi Véspera de São João e Numa Serenata. Naquela época, os discos que também não eram de vinil, era de cera, tinha uma música em cada faixa. Então fiz esse parênteses até para as pessoas que pesquisam e tirar essa dúvida. Então, com esse sucesso todo, o que é que ele fez? Ele passou, logicamente, encontrou com Humberto Teixeira, já estou pulando porque o tempo com certeza não dá para a gente falar, eu digo sempre assim, com toda a modéstia, eu que não sei muito ainda da vida de Luiz Gonzaga, a gente faria 200 programas desse aqui, não cessaria, né? Mas, em conhecendo Humberto Teixeira, veio a história do Baião, né? Ele simplesmente pegou, porque muita gente também não sabe, eu vou fazer aqui, talvez até fosse uma pergunta sua, Luiz Gonzaga gravou 619 canções, 619 contando as cantadas e as instrumentais, sem regravações. Com regravações passa de 1000. E, nesse período, o baião, que foi criado a partir, por exemplo, de uma toada, Asa Branca, e depois veio a própria canção chamada Baião. Eu vou mostrar para vocês como se dança o baião. Então, veja bem, não só essa canção intitulada Baião, mas como todas as outras canções nesse ritmo, chegou, como tem uma canção, eu acho que é Baião de São Sebastião, vim para o norte, que parou. O Rio, durante um determinado período, o samba, que ainda é hoje o principal estilo musical, o ritmo musical do Rio, parou. Era o baião em todas as cidades. No Rio está tudo mudado, nas noites de São João, por aí vai. Então, foi para São Paulo também. Olha a inteligência dele, porque ele percebeu que Rio e São Paulo, já naquela época, eram os dois eixos maiores da cultura, do progresso, da possibilidade de mais casas de espetáculo. E um determinado espetáculo em São Paulo, ele foi intitulado como Rei do Baião. E o que o baião, Marcelo, ele traz de diferente?
Bom, eu não sou músico, né? O que a gente entende, inclusive eu tenho composições, sou compositor, faço, por incrível que pareça, letras e músicas, mas não entendo, não sei ainda nem sequer distinguir um sol, de um lá, de um fá, de um ré. Mas no compasso do baião, é um ritmo, por exemplo, que dá para você dançar mais ou menos sapateado. Então, uma coisa, digamos assim, no mínimo, gostoso de dançar, né? E foi atrelado esse ritmo na maioria das canções que hoje até, junto com as marchinhas juninas, tem, assim, vamos dizer, características próprias. Então, Baião, Rei do Baião. Para mim, ele não seria apenas Rei do Baião. Foi um ritmo criado. Muita gente diz, não, a polêmica. Realmente Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira inventaram o baião? Não. Eles aperfeiçoaram, deram um outro colorido musical. Porque o baião, como eles mesmos dizem, né, os próprios Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, veio da pancada da viola, dos violeiros, dos cordelistas que antecipam muito baião. Tum, dum, 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 dum. Então eles pegaram aquilo e aperfeiçoaram. Então, Rei do Baião, nesse sentido. Marcelo, voltando um pouquinho ao livro, né, ao processo mesmo de Sim. produção do livro, ele é organizado em uma ordem cronológica, de ano a ano. Como é que foi conseguir informações aí de cada ano, informações do Luiz Gonzaga? Foi difícil esse processo de pesquisa? Na realidade, eu contei com duas, digamos, na minha opinião, as duas melhores biografias de Luiz Gonzaga. A primeira do Simval Sá, em 66, e aqui eu faço outra janela, que o pessoal, de um modo geral, não sabe disso. Para mim, Luiz Gonzaga se tornou um dos maiores e melhores vendedores. De tantas características que ele tem, esse lado vendedor. Ele conseguiu vender 4 edições num ano só, em cima do seu caminhão. Esse livro do Simval Sá, Sanfoneiro do Riacho da Brígida. E junto com outra biografia, de uma biógrafa francesa, da Dominique, que a gente chama Dominique Dreyfus, ou Dominique Dreyfois, que morou em Garanhuns e que conheceu Luiz Gonzaga pequenina ainda lá pela França, né? Então ela veio, passou 4 meses ou mais convivendo, ou seja, morava lá na casa de Luiz Gonzaga, para onde ele ia, ele a levava, etc, etc. Então, nessa situação, eu peguei essas duas biografias, estudei, mas como eu também sou professor, verifiquei que poderia haver uma outra maneira de facilitar, principalmente para quem pesquisa, então eu fiz numa ordem cronológica, literalmente, né? Não parando em 89, que foi quando ele mudou de andar. Eu gosto de usar essa expressão, independente de qualquer religião, as pessoas, professor, o coronel, ou seja, Luiz Gonzaga morreu quando mesmo? Eu digo, e ele morreu? Não, uma pessoa só morre quando a gente esquece. Ele mudou de andar, mudou de endereço, está tocando agora o São João verdadeiro lá junto com Santo Antônio, São João e São Pedro, né? Então, hoje o nosso livro, recebi, digamos assim, informações, solicitações de pessoas educadas, que não precisaria, né? Está sendo fonte de consulta para muitas pessoas que estão concluindo o curso, até para mestres, etc., futuros mestres, são mestrandos. Isso me deixou, assim, muito contente. Então, ordem cronológica facilita, porque nessas outras duas biografias, na do Simval, por exemplo, não havia nem tanto essa coisa de datas. No livro da Dominique já, mas tinha aquele vai e vem. Vai lá no tempo, um fato, depois volta. Então, preferi facilitar. E, além dessa característica, outra coisa interessante do nosso livro, a parte, digamos assim, o colorido literal do livro. São mais de 150 imagens em papel couché, colorido, isso que teoricamente aumentaria o preço do livro. Você tem uma ideia? Até na revista Ele e Ela, eu tive que botar uma tarja preta aqui, porque o livro vai ter acesso de crianças, de jovens, etc. Então, uma das melhores entrevistas que eu vi de Luiz Gonzaga foi uma senhorita que entrevistou. Então, colocamos também, além da biografia, alguns anexos, como cordéis. Eu li 20 cordéis acerca do centenário de Luiz Gonzaga. Escolhi as 8 melhores capas aqui, ó.
E dentro, em termos de conteúdo, escolhi os 2 melhores conteúdos, 2 cordéis. Do Pedro Sampaio, faz um programa lá em Fortaleza, é primo de Valdones, do sanfoneiro Valdones, e do nosso Paulo de Tasso, que hoje é subsecretário de Cultura no município de Itauá. E tem projetos de professoras na época do centenário para crianças, enfim. Sou suspeito para falar da qualidade do livro até um certo ponto, mas realmente, pelo preço do livro que nós estamos vendendo, no mano a mano, R$40, a imprensa em vários estados, principalmente em Pernambuco, diz para mim que só o CD número 1 já valeria isso. Porque tem essa entrevista de Luiz Gonzaga com 40 minutos, mais 100 entrevistas que eu fiz com essas pessoas e 69 músicas dele interpretadas por outros artistas. E alguém diz, por que o senhor não deixou na voz de Luiz Gonzaga? Para mim até seria melhor, porque seria considerado, digamos, hoje tem esse debate, né? Seria de domínio público. Mas eu preferi homenagear os artistas que estão regravando Luiz Gonzaga. Para mim são 2 pontos que vão fazer com que Luiz Gonzaga nunca seja esquecido. Enquanto houver fogueiras de São João, Itaúnas, né? Festa junina, etc. E, no aspecto 2, uma nova geração de meninos e meninas que estão tocando sanfona e regravando músicas de Luiz Gonzaga, o nosso eterno Rei do Baião, que aqui é nosso, isso aqui é nosso. Rei do Baião, título em São Paulo. Eterno Rei do Baião, do professor Marcelo Leal. Quando eu entrevistei Chiquinha Gonzaga, a irmã dele, a caçula, lá no Recife, hoje ela não pode testemunhar o que eu estou dizendo, mas o filho dela, o Sérgio, pode. Que ela lacrimejou, pediu para eu parar a entrevista, mas disse assim, como é que um homem, como é que um homem como o senhor, numa palavrinha tão simples, melhorou em muito o título do meu irmão? Porque é eterno. Então, eterno é aquele, não morre jamais, não vai ser esquecido jamais. Marcelo, eu vou aproveitar que você está com o livro e Sim. pedir para você explicar para o pessoal de casa como faz para entrar em contato com você, para adquirir o livro, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, conhecer os outros livros, né, que o senhor também tem outros livros sobre o Luiz Gonzaga. Como é que o pessoal pode fazer? Muito bom. Inicialmente eu vou deixar o meu telefone e anotem aí os telespectadores. O código é 85 de Fortaleza, 9951 7435. E o nosso e-mail, Coronel Marcelo, coronel por extenso, coronel, estou tentando mudar isso porque já alguém já disse, esse negócio de coronel já passou, bota aí professor Marcelo, coronelmarcelo@oi.com.br. Ligam para mim, passam um e-mail, solicitam e a gente manda pelo correio. Bom, Marcelo, nosso programa chegou ao fim. Eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui. Nós que agradecemos a TV Assembleia, a produção do programa como no todo, a minha amiga que é simpaticíssima, não poderia ser diferente, todo o pessoal que está aí por trás das câmeras, né? Uma TV que realmente divulga a cultura brasileira. Então, muito agradecido, nos colocamos à disposição em Fortaleza para, inclusive, dar uma palestra sobre Luiz Gonzaga com 2h30 de duração em qualquer lugar que nos solicitarem. Bom, nosso programa tinha que ter mais tempo, né, Marcelo? Bom, o programa Um Dedo de Prosa de hoje termina aqui, mas eu aguardo o seu contato. Você pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvassembleiacapixaba@gmail.com. Eu te espero no próximo encontro. E continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.